hoje a gente vai estudar a última grande classe de biomoléculas, né? Vocês lembram que no começo a gente começou estudando as interações que compõem as biomoléculas, depois a gente estudou proteínas, carboidratos, lipídios. Hoje a gente vai estudar a última grande classe de biomoléculas, que são os ácidos nucleicos. Então, a gente vai dar uma olhadinha em ácidos nucleicos, os nucleotídeos, que são seus constituintes monoméricos. Então, para começar, vamos discutir um pouquinho de informação, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é que a informação é passada. Então, aqui eu coloquei para vocês 3 códigos. Então, são 3 linhas com 3 códigos. E os 3 códigos, eles têm a capacidade de se autorreplicar quando eles estão no ambiente adequado. Alguém reconhece isso aqui? Bom, os 2 primeiros são códigos de computador. Eles usam o ambiente virtual de um computador para se reproduzir. O terceiro é uma sequência do genoma humano, em específico é um fragmento do gene da beta-globina que está localizado na gente no cromossomo 11. Esse código também tem a capacidade de se autorreplicar, só que ele usa você para se autorreplicar, né? Então, a informação genética, que é informação da mesma maneira, que é um código da mesma maneira como um código de computador, utiliza os sistemas biológicos, utiliza as células e os constituintes dos sistemas biológicos para se replicar. E é um pouquinho que a gente vai falar disso, como é que isso é do ponto de vista molecular, tá? E a capacidade dos organismos se reproduzirem, ou seja, dessa informação genética ser passada e, portanto, se perpetuarem, depende da transferência de informação de uma forma fiel. Um código de computador não é um bom código se ele não se replica de uma maneira correta. Da mesma maneira, um código biológico, ele não vai ser um bom código biológico se ele não se replica e não é passado adiante de uma maneira fiel. Então, a informação ela deve ser passada de uma geração para outra sem uma alteração significativa no conteúdo, no que ela quer dizer, tá? E é por isso que, se um dia o seu pai falar para você assim, meu filho, você é um chato, você pode dizer para ele que isso é hereditário, porque a informação é passada fielmente de uma geração para outra e é isso que garante a integridade da espécie, tá? E da mesma maneira que coisas como chatice são passadas de uma geração para outra, doenças também são passadas de uma geração para outra e todas as características que definem um determinado indivíduo dentro de uma espécie. E há quanto tempo que a informação que nos define como seres humanos vem sendo passada de uma maneira relativamente fiel? Há bastante tempo. Os primeiros registros do que a gente conhece como Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, eles são de cerca de 200 mil anos atrás. Então, há cerca de 200 mil anos, essa informação, esse conteúdo, esse complemento de informação, que é o nosso genoma, vem sendo passado de uma geração para outra de uma maneira fiel. A gente é basicamente muito parecido com esses primeiros Homo sapiens que apareceram aqui no meio da África há cerca de 200 mil anos atrás. E se a gente pensar que cada vez que uma célula se divide, todo o conteúdo informacional de um genoma tem que ser passado, tem que ser replicado fielmente para ser passado para a célula seguinte, e que só no nosso organismo a gente parte de uma célula, que é o óvulo fecundado, e chega a cerca de 1 trilhão de células, que é um homem adulto. Então, se a gente pensar o número de vezes, o número de divisões celulares que isso representa e o número de vezes que esse conteúdo informacional tem que ser replicado fielmente, é um número muito grande, né? E que isso vem acontecendo há 200 mil anos e que nesses 200 mil anos não teve nenhuma mudança muito significativa no conteúdo informacional, que a gente ainda é a mesma espécie, é uma capacidade impressionante dessa informação ser mantida
e ser passada adiante fielmente. Tá? Agora, essa informação não é uma coisa abstrata, não é uma coisa surreal. Essa informação está contida numa molécula. E antes de falar disso, vamos falar um pouquinho da fidelidade e da eficiência da maneira biológica de passar informação. Então, isso aqui é um pedaço de pedra que chama o prisma de Sennacherib, está no British Museum, e é o primeiro registro de escrita que a gente conhece de civilização humana. Ele foi escrito há cerca de 2.700 anos, ele tem cerca de 20.000 caracteres e ele pesa cerca de 50 quilogramas. Se você chegar bem pertinho dele, você pode ver que tem uns errinhos, aqui tem uns pedaços apagados, né? Então, tem uns pedaços lascadinhos. Então, em 2.700 anos, essa informação, esses 20.000 caracteres que compreendem esse pedaço, esse conteúdo de informação, eles foram mantidos. Só que eles foram mantidos a um certo custo de perda de informação aqui. Agora, se a gente comparar isso com uma bactéria que chama E. coli, que é uma bactéria que vive no intestino da gente, que é muito utilizada em pesquisa, a bactéria tem um cromossomo que tem cerca de 10 milhões de bases, ou seja, que se a gente considerar cada par de base é um caractere, seria como um conteúdo, um livro aí de 10 milhões de caracteres. E a E. coli já é E. coli há milhões de anos. E há milhões de anos vem mantendo essa informação relativamente estável. E o peso do cromossomo de E. coli é de cerca de 10 a menos 10 gramas. Então, se a gente comparar a eficiência de guardar a informação na forma de cromossomo versus na forma de pedra, qual vocês acham que é mais eficiente? Acho que certamente o cromossomo é bem mais eficiente, né? A informação contida na forma de informação genética, ela é bem mais eficiente, é uma maneira mais eficiente de se guardar a informação. Agora, tem um outro aspecto sobre informação, tá? Então, aqui nessa caixinha, essa figura é do Leninger, acho que do capítulo 1 do livro do Leninger. Eles pegaram os autores pegaram 125 letras e jogaram dentro dessa caixinha. Agora, essas mesmas 125 letras, quando organizadas, elas carregam uma mensagem. Então, aqui é um pedaço de uma peça do Shakespeare, não me lembro qual, mas que diz: "There's a tide in the affairs of men, which taken at the flood, leads on to fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries." Então, mantidas em alguma ordem, numa certa ordem, essas 125 letrinhas carregam informação. Sem nenhuma ordem, essas mesmas 125 letrinhas carregam muito menos informação. Vocês concordam comigo? Tem alguma informação aqui? Você está achando alguma informação? Não, tem alguma informação, é possível que alguém consiga achar, mas sem dúvida tem muito mais informação quando essas letrinhas estão organizadas numa determinada ordem, não é verdade? Por que isso é importante? Em qual das duas situações vocês acham que o grau de organização do sistema é maior? Na segunda. Então, carregar informação implica em um certo grau de organização, né? E qual a implicação disso em relação à informação biológica? A gente já conversou, acho que um tanto bom no começo do curso, que organização implica, organização do sistema implica você precisa de energia para manter o sistema organizado, né? Então, quanto mais organizado, quanto mais informação um sistema carrega, porque a informação está exatamente na sequência das letrinhas, na organização desse sistema, mais energia você necessita para manter esse sistema organizado. Então, isso é um ponto importante quando a gente pensa
nos genomas, na informação biológica. Manter informação biológica requer energia, porque requer um alto grau de organização molecular. Tá? Tudo bem? Todo mundo está ok com isso? Então, agora sim, a gente vai começar a dar uma olhada nas moléculas que carregam a informação e como que elas são organizadas. Então, acho que todo mundo já deve ter visto isso aqui na escola em algum momento. Já sabe que a maior parte da informação biológica está guardada na forma de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. A gente vai ver por que ele chama desoxirribonucleico. A informação é, então, transferida do DNA para um outro ácido nucleico, que é o ácido ribonucleico, ou RNA, que é, então, efetuada por proteínas. As proteínas são, então, os maiores efetores da informação biológica, porque são as proteínas que fazem a maior parte das atividades biológicas. A maior parte dos catalisadores são proteínas, dos componentes estruturais são proteínas. Então, as proteínas vão lá e efetuam o trabalho. Mas quem diz como as proteínas vão ser montadas, como os aminoácidos, os 20 aminoácidos que a gente tem, vão ser organizados para formar as diferentes proteínas, é a informação que está contida, na maioria das vezes, no DNA. O DNA se autorreplica, o DNA serve de molde para a síntese de RNA. Hoje em dia a gente já sabe que o RNA pode se autorreplicar e que também RNA pode servir de molde para a síntese de DNA, que é o caso, por exemplo, de alguns vírus, os retrovírus, em que eles carregam a informação genética na forma de RNA. Essa informação, então, é utilizada para fazer uma fita de DNA no hospedeiro, que vai ser, então, transcrita montando o vírus novo de RNA. Tá? Então, isso aqui chama o dogma central da biologia ou da biologia molecular, como vocês quiserem. Mas isso aqui, o importante nesse momento é só ter uma ideia do fluxo de informação, que a informação flui de moléculas que armazenadoras de informação, para moléculas efetoras de atividades biológicas, que são as proteínas. E como é que se chegou, só um pouquinho de história, que eu acho que é legal a gente entender como é que a gente sabe o que a gente sabe hoje. Eu acho que é importante, acho que dá uma boa noção de como é que o conhecimento é adquirido. Como é que a gente chegou à ideia de que traços biológicos eram herdados? Todo mundo acho que sempre teve, acho que a espécie humana, desde que a espécie humana existe, sempre começou a se questionar de onde eu venho, como eu sou feito, o que eu sou, é o Deus, não é o Deus. E a noção de que a gente é parecido com os nossos pais e de que a gente é parecido com o resto da nossa família, isso é uma coisa muito intuitiva, né? Mas esse tipo de conhecimento, ele não foi formalizado até o século XIX, quando um monge, sei lá eu de qual ordem, que chamava Gregor Mendel, ele começou a perceber, ele plantava ervilhas. E ele começou a perceber que dentro da plantação de ervilhas dele, existiam ervilhas que tinham sementes lisinhas, que davam sementes lisinhas, e ervilhas que davam sementes rugosinhas. E que, às vezes, se ele cruzasse uma ervilha que dava semente lisinha com uma ervilha que dava semente rugosinha, os filhos, a primeira geração desse cruzamento, ele ia encontrar, na primeira geração, ele ia encontrar só filhos com sementes lisinhas. Não tinha semente rugosinha. Na segunda geração, ele ia encontrar 3/4 dos filhos que tinham semente lisinha e 1/4 dos filhos que tinha semente rugosinha. Então, ele intuiu, e isso sem ter nenhum conhecimento molecular, de como é que a informação é transmitida ao nível molecular, ele intuiu que essa característica da semente, de ser lisinha ou rugosinha,
era determinada por alguma unidade informacional que podia ou ser forte, como no caso da semente da capa lisinha, ou ser fraca, no caso da semente rugosinha. E que para cada pai transmitia um conteúdo informacional para os filhos. Se você tivesse dois conteúdos fortes, ou um conteúdo forte e um conteúdo fraco, o conteúdo forte ia se sobressair e a semente ia ser lisinha. Você só ia ter semente rugosinha quando você tivesse dois conteúdos fracos juntos. Então, só olhando sementinhas, ele já intuiu herança genética e transmissão de informação e o próprio conceito de gene, de conteúdo informacional, de um conteúdo informacional específico. Tá? Só que em 1866 não se fazia a menor ideia do que isso podia ser ao nível microscópico. O que era essa unidade informacional? O que carregava essa informação? Foi só no final do século XIX, começo do século XX, quando os sistemas biológicos começaram a ser analisados do ponto de vista de constituição química, que as pessoas começaram a ter alguma ideia do que essa molécula que carregava informação podia ser. A primeira indicação do que isso podia ser veio do trabalho desse cara chamado Friedrich Mischer, que ele isolou uma substância que continha fósforo, continha uma porção acídica e uma porção básica do núcleo de leucócitos. E ele chamou essa substância de nucleína, simplesmente porque ela estava no núcleo do leucócito. E no começo do século XX, tinha muita discussão de qual seria, à medida que as moléculas biológicas foram sendo identificadas, de qual seria a molécula responsável por transmitir informação genética, que esse conceito de hereditariedade já estava bem estabelecido. Só que só foi em 1944 que um experimento que foi feito por 3 pesquisadores, o Avery, MacLeod e McCarthy, que demonstrou que era o DNA que carregava a informação genética. E o experimento que eles fizeram foi um experimento super legal em camundongos, em que eles tinham 2 cepas de bactérias. 2 cepas de bactérias que causavam, eu acho que era tuberculose, ou pneumonia, acho que era pneumococcus. Então, eles tinham uma cepa que era virulenta, ou seja, se eles injetavam essa cepa nos camundongos, os camundongos desenvolviam pneumonia e morriam. E eles tinham uma outra cepa que não era virulenta, que não tinha capacidade de causar doença. Então, injetava essa cepa no camundongo, o camundongo não fazia nada, não tinha doença nenhuma e continuava vivo. Então, o resultado era cepa não virulenta, camundongo vivo, cepa virulenta, camundongo morto. Se eles fervessem a cepa virulenta, ou seja, se eles matassem a bactéria e injetassem no camundongo a cepa virulenta, morta, camundongo vivo, certo? Agora, se eles fervessem a cepa virulenta, misturassem essa cepa virulenta morta com a cepa não virulenta viva e injetassem no camundongo, o camundongo morria. Ou seja, qual que é a conclusão disso? Qual que é a conclusão desse experimento? O que é? Como é que é? Tinha alguma informação que se mantinha quando a cepa virulenta era fervida, era morta, que era adquirida pela cepa viva, que era não virulenta, que quando ela adquiria essa informação, ela se tornava virulenta. Então, isso foi um grande indício que e eles começaram a analisar substâncias que podiam ser incorporadas pela cepa virulenta, não virulenta, e uma delas era DNA. Então, foi um grande indício de que o DNA que estava carregando a informação genética. Agora, o experimento definitivo foi um experimento que foi feito com vírus, em 1952, pelo Hershey e Chase,
E o que eles fizeram, o que já se sabia bastante sobre a família de vírus que são chamados de bacteriófagos. Eles são bacteriófagos porque eles infectam bactérias. E eu acho que eu já mostrei para vocês um bacteriófago em algum slide, não me lembro se eu cheguei a falar, mas um bacteriófago é um vírus que parece isso aqui. E o que ele faz, o processo de infecção, a maneira como ele mata a bactéria, é que ele é composto de um capsídeo, de uma capinha que é feita de proteínas, e um material genético, que é DNA, que está lá dentro parece uma injeçãozinha, parece o êmbolo de uma injeção. E ele funciona realmente como uma injeção. O que ele faz, quando ele infecta a bactéria, ele se liga na membrana, na parede externa da bactéria, ele injeta o material genético para dentro da célula e o capsídeo fica para fora. Tá? E o capsídeo é perdido e o material genético é replicado dentro da célula e depois novos vírus são montados dentro da célula e daí a célula explode e assim é o ciclo de infecção. Agora, eles não sabiam o que era o material genético. Tinha duas opções. Ou era o DNA ou era a proteína, certo? Sabia que o vírus infectava, injetava alguma coisa, que era a molécula que era informacional, e depois disso a célula fazia mais cópias do vírus. Então, o que eles fizeram? Eles marcaram as proteínas com enxofre radioativo e marcaram o DNA com fósforo radioativo. Então, tem as duas possíveis moléculas marcadas com um isótopo radioativo. Daí, eles incubaram uma população de bactérias com os vírus que tinham proteína marcada com radioatividade e outra população de bactérias com os vírus que tinham DNA marcado com radioatividade. Daí, deixaram acontecer a infecção, daí eles lavaram, tudo que não entrou foi embora e eles foram medir nas duas populações em qual delas que a radioatividade tinha sido incorporada na bactéria. E foi na população que eles infectaram com vírus que tinha DNA marcado com radioatividade. Ou seja, se a molécula que é incorporada na bactéria, que é introduzida na bactéria para servir de molde para fazer novos vírus, é DNA e não proteína, isso significa que a informação está contida no DNA, tá? Então, foi assim que ficou claro que ácidos nucleicos são as moléculas que carregam informação biológica. Tudo bem? Bom, então, se os ácidos nucleicos carregam informação biológica, o que são e como são constituídos ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são polímeros constituídos de monômeros que a gente chama de nucleotídeos. E todos os nucleotídeos têm essa estrutura, conformação, que são constituídos por um açúcar, que é um açúcar de 5 carbonos, que é chamado de ribose, que pode ser uma oxirribose, que tem uma hidroxila no carbono 2, ou pode ser uma desoxirribose, se o carbono 2 não tem essa hidroxila, tem um hidrogênio nessa posição. Esse açúcar está ligado a 1, 2 ou 3 fosfatos no carbono 5 e está ligado a uma base no carbono 1 através de uma ligação N-glicosídica que a gente vai dar uma olhadinha aqui para diante. O açúcar, então acho que vocês devem ter visto isso, que açúcares podem estar em solução, tanto numa conformação aberta, que é essa conformação de aldeído, quanto numa conformação cíclica que a gente chama de furanosídica. Em ácidos nucleicos, os açúcares dos nucleotídeos estão todos em conformação furanosídica, tá? Então, estão todos com essa estrutura. Então, você não encontra açúcares em ácidos nucleicos com essa conformação. E uma coisa importante, que vai ter implicação na estrutura do DNA quando a gente olhar isso um pouquinho adiante, é que todos os carbonos estão no mesmo plano, com exceção do carbono 2 ou carbono 3, que podem estar ou para cima ou no plano para baixo do resto dos carbonos.
As bases, existem basicamente duas classes de bases que são encontradas em nucleotídeos naturais e elas são denominadas de acordo com os compostos parentais. E os compostos parentais são a piridina, que é um ciclo de só um ciclo, ou a purina, que é um composto aromático com 2 ciclos. E, de acordo com os diferentes substituintes, são os tipos de bases que a gente encontra nos nucleotídeos naturais. Então, a maioria absoluta dos nucleotídeos contém uma dessas 5 bases, e existem algumas bases modificadas que também são encontradas em ácidos nucleicos naturais, né, que não são ácidos nucleicos sintéticos, porque no laboratório a gente pode sintetizar o que quiser, mas em sistemas biológicos, a maioria absoluta das bases é uma dessas 5, mas existem algumas bases minoritárias, como por exemplo bases com metilações ou bases com hidroxilações, que são encontradas em porcentagem muito pequena nos genomas e que normalmente têm algum papel regulador num nível acima do nível de simplesmente passar a informação. Mas a maioria absoluta é uma dessas 5 bases, então são 2 bases púricas, ou derivadas das purinas, que é a adenina e a guanina, e são 3 bases pirimidínicas, a citosina, a timina e a uracila. E uma coisa muito importante é que a timina, ela é encontrada somente em DNA e a uracila, ela é encontrada canonicamente somente em RNA. Ou seja, a uracila em DNA não é uma base canônica. E de maneira análoga, a gente não encontra timina em RNA.